Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você conferindo sempre aqui na TV Justiça. Plenárias está começando agora. Com os destaques das sessões dos dias 29 e 30 de abril de 2015, respectivamente quarta e quinta-feira, e fechando, portanto, Karina, o mês de abril em relação às sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. E uma semana que fecha com diversos temas importantes, como, por exemplo, somente um deles, vou citar aqui, uso capião, que foi debatido pelos ministros do Supremo. O uso capião foi discutido em um recurso extraordinário que já havia tido o julgamento iniciado anteriormente e foi concluído definitivamente na sessão desta semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma lei municipal previa uma metragem mínima superior a 250 metros quadrados para um imóvel urbano ser registrado no registro de imóveis e a legislação, a Constituição Federal, prevê que é possível o uso capião de um imóvel de até 250 metros quadrados. Sendo ele superior, não haveria possibilidade, portanto, de usucapir aquele imóvel naquele determinado município no estado do Rio Grande do Sul. E os ministros acabaram entendendo que deve prevalecer o texto constitucional em detrimento da lei municipal que estabeleceria esse módulo, esse lote de uma metragem superior aos 250 metros, que no caso eram 360 metros quadrados, mas a gente vai explicar isso direitinho, inclusive como foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas dessa semana nós tivemos bastante julgamentos realizados e alguns pedidos de vista sobrestando discussões bastante importantes no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, uma discussão envolvendo matéria processual e que envolve também o Instituto da Repercussão Geral, foi sobrestada em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Fux, uma matéria de suma importância que reflete, inclusive, na celeridade processual das discussões no plenário do Supremo Tribunal Federal e também tem a ver com relação a todos os recursos extraordinários que sobem para o Supremo decidir. Então, uma matéria processual, como eu disse, mas de extrema relevância, inclusive envolvendo esse assunto da repercussão geral. E um outro caso, envolvendo inclusive, e matéria discutida na quarta-feira, sobre uma lei complementar do Distrito Federal e a regularização de condomínios aqui no Distrito Federal. A grande pergunta que se pretende ver resolvida nesse recurso extraordinário é se uma lei municipal ou do Distrito Federal pode estabelecer regras específicas acerca de planejamento urbano fora daquelas previstas no plano diretor da cidade, do município ou do Distrito Federal. Segundo a Constituição, todos os municípios com mais de 20 mil habitantes têm que ter um plano diretor e ele é que vai traçar as regras de planejamento urbano. Pode uma lei, então, de forma paralela, estabelecer outras regras que não aquelas previstas no plano diretor? A discussão foi iniciada na sessão de quarta-feira, mas em razão de um pedido de vista, também teve o julgamento interrompido, daí isso deve voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal, com o voto vista do ministro que fez essa solicitação. E na quinta-feira, uma discussão que envolvia mais de 2.300 processos sobrestados em todo o Brasil, acabou sendo decidida no plenário do Supremo Tribunal Federal e que fala sobre a dispensa voluntária, os planos de dispensa voluntária em que os trabalhadores acabam por aderir, mas que posteriormente iriam à Justiça pleitear outras verbas rescisórias que não constavam daquele plano de dispensa voluntária e não de demissão voluntária, até mesmo como a ministra Carmen disse que essa terminologia seria equivocada. Os ministros acabaram decidindo que aquilo que ficou decidido nesse plano deve prevalecer e, portanto, não implicaria numa renúncia aos demais direitos, porque eles acabam trazendo mais benefícios. Mas foi uma decisão também de suma importância e que acaba colocando fim em mais de 2.396, salvo engano, que o ministro Ricardo Lewandowski falou durante a sessão de julgamentos. Então, uma semana bastante produtiva no plenário do Supremo Tribunal Federal. Nossa, você fez a volta toda já em relação toda a semana o que aconteceu, mas nós vamos ainda fatiar ainda mais, como sempre fazemos aqui no plenário, em relação às decisões que foram tomadas nas duas sessões desta semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, sessões únicas, não mais acontece aquele intervalo que tradicionalmente ocorria por volta das 4 horas da tarde.
tarde. A sessão vai agora entre 2 e 5 horas da tarde, uma sessão única, tanto na quarta quanto na quinta-feira. E na tarde desta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que lei municipal não pode criar regras que impeçam a aquisição de imóvel urbano por uso capião. O caso chegou ao Supremo após o TJ do Rio Grande do Sul negar a um casal o direito de propriedade de um imóvel por uso capião. Foi alegado que o tamanho do imóvel não estaria dentro da dimensão prevista em lei municipal. O ministro Marco Aurélio, em voto vista, considerou que estavam preenchidos os requisitos para a aquisição do imóvel por uso capião, mas divergiu parcialmente do relator, o ministro Dias Toffoli. O exercício do direito de propriedade pelo titular do domínio estará condicionado ao cumprimento das normas municipais. Na prática, o que acontecerá? O adquirente torna-se proprietário de uma fração ideal do terreno, na exata proporção da área ocupada. Haverá, em resumo, a constituição de um condomínio entre o antigo proprietário do imóvel e o autor da ação de uso capião. Em um caso hipotético, em que a área ocupada compreenda 10% do lote, o possuidor, ao final da ação de uso capião, adquirirá uma fração ideal correspondente a 10% da propriedade total. Passará a figurar como titular do domínio no registro geral, da proporção, repito, equivalente, aqui é um caso hipotético, equivalente a 10% do bem. A solução que propõe preserva, a um só tempo, a legislação local e assegura a plena efetividade de todos os dispositivos constitucionais mencionados anteriormente. E aí refiro-me aos artigos 5º, inciso 12, 13, 182, cabeça, e parágrafo 4º e 183. Admito a aquisição da propriedade mediante a uso capião, mas condiciono o exercício do direito real à observância da legislação urbanística, tendo em conta o inegável interesse público subjacente às normas de controle do uso e da ocupação do solo urbano, notadamente naquilo que diz respeito à instituição de uma área mínima para a criação de unidades imobiliárias autônomas. Conheço do recurso, já estou terminando, e dou-lhe provimento parcial para reformar o acordo recorrido, de modo a reconhecer a aquisição, por meio da uso capião, da fração ideal do terreno correspondente à exata proporção da área ocupada, vedando a criação de uma unidade imobiliária autônoma, com matrícula própria no Registro Geral de Imóveis, que seja inferior ao módulo territorial mínimo previsto na legislação municipal. É como voto. O ministro Luiz Roberto Barroso propôs que o caso retornasse à Justiça de primeiro grau, porque a decisão não fez referência aos outros requisitos constitucionais, entre eles a posse do imóvel por mais de 5 anos ininterruptos. Estou votando no sentido de acompanhar o ministro Toffoli quanto à incorreção da decisão de primeiro grau e determinando a volta dos autos ao juízo de origem para que verifique a presença dos demais requisitos do artigo 183. Presidente, é como voto. Parcial, né? Provimento parcial para devolver... Concorda com a tese jurídica. E concordo com a tese jurídica, quer dizer, portanto, concordo com a reforma da sentença, concordo com a tese da repercussão geral, mas devolvo a matéria ao juízo de primeiro grau para aferir a presença dos requisitos do artigo 183. A maioria dos ministros seguiu o relator e entendeu que o casal preencheu sim os requisitos constitucionais exigidos para o uso capião do imóvel urbano. O plenário reconheceu também por maioria a repercussão geral e estabeleceu a tese de que, observadas as exigências da Constituição para a concessão de uso capião, norma municipal não pode impedir o reconhecimento do direito à propriedade.
Os ministros também voltaram a julgar 2 agravos regimentais. Em ambos os casos, o STJ e o TST negaram a subida ao Supremo de recursos extraordinários mediante a aplicação das regras da repercussão geral. O ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o relator e negou provimento aos agravos, mas ressaltou que esse tema deve ser observado com cautela pela Corte. O acesso direto ao Supremo pela via da reclamação, tendo por base paradigma proferido sob regime de repercussão geral, somente se viabiliza em hipóteses verdadeiramente teratológicas e depois de esgotada, e aqui o ponto que Vossa Excelência suscitava, presidente, depois de esgotada a instância de origem. Foi pedido vista dos recursos. A análise sobre a regulamentação de condomínios fechados no Distrito Federal por meio de lei também retornou à pauta. O caso tem repercussão geral reconhecida. O ministro Luiz Fux disse no voto vista que o plano diretor de um município ou do DF é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. Para ele, por se tratar de um planejamento em linhas gerais, nada impede a edição da norma complementar. Fica claro, portanto, à luz da Constituição e da doutrina, que o plano diretor é um instrumento legal que dita a atuação do município ou do Distrito Federal quanto ao ordenamento urbano, traçando apenas linhas gerais. Porém, a sua execução pode se dar mediante a expedição de outras leis e decretos, em que houve uma lei distrital, desde que guardem conformidade com o plano diretor. No caso, em exame, eu verifico que a lei impugnada, ao dispor de forma específica sobre projetos urbanísticos com diretrizes especiais para unidades autônomas, apenas deu execução às determinações gerais do plano diretor, não alterando em essência. Nisso não há qualquer violação à Constituição Federal. Se, por outro lado, as disposições de lei objeto de impugnação pelo recurso ordinário contrariam as diretrizes do plano diretor, trata-se de matéria infraconstitucional, cujo enfrentamento pelo Supremo é vedado pela súmula 280. No meu voto, eu conheço do recurso ordinário e, acompanhando o relator, eu nego-lhe provimento. O julgamento foi suspenso após o novo pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Tem sido uma marca das últimas sessões do Supremo essa continuidade de temas sobre os quais havia pedidos de vista. Houve semanas em que o pedido de vista foi apresentado, voltou o seu tema na sessão seguinte. Isso tem sido uma característica, finalizando diversos temas importantes, como foi o caso dessa quarta-feira, como você já disse antes, Karina. Uso capião, houve questão debatida em reclamação, houve agravos também, várias questões que fecham a jurisprudência do Supremo. Nesse caso do recurso extraordinário envolvendo a uso capião, o julgamento havia sido retomado com o voto vista do ministro Luiz Fux na semana anterior, quando o ministro Marco Aurélio fez um pedido de vista regimental, mas na quinta-feira não houve tempo para que esse processo retornasse e fosse concluído. Então, na quarta-feira, o ministro Marco Aurélio apresentou o seu voto vista e acabaram decidindo pela prevalência dos requisitos previstos na Constituição para a aquisição da propriedade de um imóvel urbano em razão desse instituto chamado uso capião. O que significa isso? Significa o direito das pessoas que utilizam de um determinado imóvel urbano com metragem não superior a 250 metros quadrados, localizado na área urbana da cidade, e utilizam para moradia própria e da família por pelo menos 5 anos, de forma ininterrupta e de forma mansa e pacífica, sem que haja qualquer interpelação ou qualquer, vamos dizer assim, desgaste com o próprio proprietário. Então, se a posse é mansa, pacífica e ininterrupta há pelo menos 5 anos e um imóvel localizado na área urbana de um determinado município, e essa metragem não supera 250 metros quadrados, é possível se buscar judicialmente o reconhecimento da propriedade desse imóvel. E era justamente isso que o casal, nesse recurso extraordinário, nesta ação, buscava ver reconhecido pela Justiça. Eles alegavam ter a posse do imóvel há pelo menos 10 anos, nessas características, mansa, pacífica e ininterrupta há pelo menos 10 anos, num imóvel que tinha metragem de 225 metros quadrados. Mas havia um óbice em relação à legislação do município de Caxias do Sul, que dizia que não havia possibilidade de divisão de lotes municipais numa metragem inferior a 360 metros quadrados. O ministro Dias Toffoli, relator desse recurso extraordinário,
Ele até disse, seria impossível a uso capião de qualquer imóvel urbano nesse município em razão da lei municipal, já que o limite máximo, como eu disse, previsto na Constituição, são 250 metros quadrados. Limitando a 360, a uso capião jamais seria possível em imóveis localizados naquele município. Então, os ministros acabaram entendendo que a decisão deveria ser revertida em favor do casal, reconhecer o direito de propriedade e determinar o registro daquele imóvel na metragem prevista de 225 metros quadrados, porque dentro da previsão constitucional, fazendo prevalecer a Constituição em detrimento da lei municipal. Mas um outro caso também, que esse caso foi resolvido, houve uma votação encerrada, né, nesse recurso extraordinário. E um outro caso, também de bastante relevância e importância para a jurisprudência do Brasil, trata da possibilidade de se interpor reclamações em razão da não aplicação pelos tribunais de origem da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Vamos tentar traduzir tudo isso. Os recursos extraordinários, para serem julgados aqui no Supremo, eles precisam ter uma relevância social, jurídica, econômica e ou política para que esses temas sejam debatidos aqui no plenário. Ou seja, tem que ir além do direito subjetivo de uma única pessoa, tem que alcançar diversas pessoas. Então, eu disse no início do programa, teve um recurso extraordinário que foi julgado aqui no Supremo e que vai impactar na resolução de mais de quase 2.400 processos em todo o Brasil, que estavam sobrestados aguardando essa decisão. Muito bem. Ao final do julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, os ministros firmam uma tese. E essa tese deve ser aplicada a esses outros recursos, processos que estão sobrestados nos tribunais de origem. Só que da aplicação dessa tese, muitas vezes, a parte que entra com essa reclamação é uma ação trazida ao Supremo para dizer assim, olha, Supremo, aquilo que você decidiu não está sendo cumprido pelo tribunal. Não é? Então, é uma ação que traz ao Supremo aquela discussão que entende violadora de um direito que a parte alega. Então, a aplicação dessa repercussão geral pelos tribunais tem sido questionada aqui no Supremo por meio da reclamação. E nesse caso específico, que gerou todo o debate na quarta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski, que era o relator das duas reclamações, entendeu que elas não seriam cabíveis porque não haveria violação ou usurpação da competência do Supremo nos casos em que a repercussão geral não teria sido aplicada pelo Tribunal de Origem. E contra essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, foram propostos 2 agravos regimentais para provocar essa discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Roberto Barroso, que trouxe o voto vista, entendeu que nesses casos em que a reclamação não seria cabível e ela seria justamente, ela estaria na contramão do Instituto da Repercussão Geral, que foi criada em 2004 pela emenda 45, ela traria de novo para o Supremo Tribunal Federal uma avalanche de processos que acabaria, de uma certa forma, sendo contrária às propostas de reforma do Judiciário em razão da celeridade. E acabava que não conhecia, negava provimento a esses agravos. Mas, como eu disse, essa discussão sobre a reclamação, se ela é cabível ou não, o ministro Luiz Roberto Barroso propôs até que, em casos teratológicos, fosse aplicada uma multa em razão do descabimento dessas reclamações, é um assunto de extrema importância, envolve o direito processual na aplicação desse instituto e que pode retornar ao plenário dentro em breve com o voto vista do ministro Luiz Fux em razão de um pedido de vista. Mas é um tema também de suma importância, que foi iniciado na quarta-feira e que deve retornar em breve ao plenário do Supremo. E por falar nisso, Karina, ainda não terminou a nossa revisão sobre os acontecimentos da quarta-feira. Ainda na sessão da quarta, o plenário do STF decidiu por maioria que lei do Plano Real sobre contratos de aluguel é constitucional. Sobre este mesmo tema, foram julgados em conjunto 5 recursos extraordinários. Nós voltamos com Carla Lucena. O questionamento era se a lei que alterou o padrão monetário do Plano Cruzeiro Real para o Plano Real e estabeleceu critérios para a conversão de valores dos aluguéis e também para a periodicidade dos reajustes desses contratos poderia ser aplicada de forma retroativa. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Teori Zavascki, que divergiu do voto do relator ministro Marco Aurélio. Para ele, não houve inconstitucionalidade e a norma poderia sim ser adotada imediatamente. A lei nova incide imediatamente sobre as cláusulas nele incorporadas por força do preceito normativo cogente, ou seja, aquelas cujo conteúdo foge ao domínio da vontade dos contratantes.
realmente, em casos de situações jurídicas oriundas de contrato, notadamente se tratando de contratos de trato sucessivo e execução diferida, que incorporam cláusulas regradas por lei, é pacífica a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à manutenção de tais cláusulas. Disciplinados em lei de forma abstrata e geral, elas são suscetíveis de alteração com eficácia imediata, inclusive em relação aos contratos em curso de execução. Assim, segundo o Supremo, as normas que alteram padrão monetário e estabelecem critérios de conversão dos valores em face dessa alteração se aplicam de imediato, alcançando os contratos em curso de execução, uma vez que elas tratam de regime legal da moeda, não se lhes aplicando por incabíveis as limitações do direito adquirido do ato jurídico perfeito. Aliás, se aplicam sim essas limitações, mas obviamente que entendidas daqueles casos que a norma nova se aplicaria ao passado. Também diz o Supremo, não há direito adquirido a que benefícios da Previdência Privada serão fixados segundo o valor do salário mínimo, se lei posterior fixa nova escala móvel, alcançando obrigações de origem contratual ou não. E cito aqui os precedentes. É nesse sentido também a orientação do STJ, que adotou, por exemplo, no que se refere às cláusulas contratuais de reajuste de prestações e benefícios da Previdência Privada, em contratos de locação e em relação às normas que procederam ao expurgo da correção monetária mediante establitos. É certo que no julgamento da ADI 493, o Supremo considerou inconstitucional a norma que alterou para os contratos em curso do Sistema Financeiro da Habitação o índice de correção monetária anterior, OTN para o PC, ou o PC pela taxa referencial. No entanto, tal precedente de modo algum infirma a jurisprudência acima citada. É que o fundamento da inconstitucionalidade na referenciação direta não decorreu propriamente da modificação do indexador monetário, mas sim da substituição de um indexador monetário, ou seja, que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda, por um indexador não monetário, que não reflete a correção da moeda, mas as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo. Está claramente definido no acordo do Supremo. Aliás, isso restou expresso no voto do relator ministro Moreira Alves. Cito, não é, pois, a taxa referencial índice de atualização monetária, razão pela qual não há necessidade de se examinar a questão de saber se as normas que alteram o índice de correção monetária se aplicam imediatamente, alcançando, pois, as prestações futuras dos contratos celebrados no passado. Portanto, naquele precedente não se discutia essa questão. Veja-se que no precedente antes referido, relativo ao reajuste de vencimentos de servidores, que tem garantia constitucional de irredutibilidade, o Supremo considerou legítima a aplicação da lei nova, mesmo que editada quando já decorrido o período de apuração do índice de reajuste. Eu estava me referindo aqui à questão da correção monetária do Fundo de Garantia. Prosseguindo, assim, portanto, a questão de direito que ora nos ocupa há de ser enfrentada e resolvida com base no pressuposto reiterado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que as normas que tratam de regime monetário, inclusive, portanto, as de correção monetária, têm natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual a sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. Ela não tem aplicação retroativa, mas tem aplicação imediata. E agora nós vamos direto para a sessão plenária da quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal decidiu que trabalhadores que aderirem ao programa de demissão voluntária não têm direito ao que não está previsto no acordo coletivo. O julgamento resolveu quase 2.400 casos parecidos. O programa de desligamento incentivado foi proposto em 2001 pelo antigo Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC. A instituição financeira foi sucedida pelo Banco do Brasil. A defesa do banco alegou que os trabalhadores que aderiram à demissão voluntária não têm direito às verbas trabalhistas não previstas no acordo coletivo. Foi feito um termo de quitação, e nesse termo de quitação
se declarou que concorda em transacionar o objeto de todo o contrato. Já a defesa da ex-funcionária do BESC, que teve esse direito reconhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, disse que os trabalhadores não tiveram alternativa. Defendeu ainda o direito da cliente de receber as verbas trabalhistas previstas no contrato de trabalho inicial. Não é válida a renúncia, porque é contrária à norma estatuída no parágrafo 2º do artigo 477, que é textual a dizer que sua incidência se dá, abre aspas, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do contrato. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso, deu provimento ao recurso do banco. Ele considerou que os acordos coletivos são legítimos e que as determinações aprovadas no documento são válidas e não ferem a Constituição Federal. Considero que a negociação coletiva tem um caráter emancipatório do trabalhador, liberando-o da menoridade do paternalismo estatal excessivo, sem deixá-lo desamparado. Autorizar o empregado a burlar o acordo coletivo ao qual aderiu voluntariamente, e aqui eu destaco, e com todas as vênias, a adesão ao acordo era facultativo porque esses empregados tinham estabilidade e, portanto, eles não perderiam o emprego. Aderiram porque consideraram mais vantajosa esta adesão. E prossigo, penso que autorizar o empregado a burlar o acordo coletivo ao qual aderiu voluntariamente é passar a mensagem errada. O hipossuficiente deve ser protegido, e com isso estamos todos de acordo, mas não tem o direito de ser incorreto. A decisão foi unânime. O caso tem repercussão geral e o entendimento pode ser adotado em quase 2.400 casos que aguardavam o julgamento desse recurso. E também na sessão dessa quinta, a contagem diferenciada do tempo de serviço para fins de aposentadoria especial de servidores públicos foi tema de um mandado de injunção. Uma servidora pleiteou esse direito por alegar ter trabalhado em condições insalubres. A Advocacia Geral da União defendeu que o mandado de injunção não seria o meio cabível para fazer esse pedido. A Advocacia Geral da União se posiciona exatamente na linha dos diversos precedentes já exarados por esse colegiado, no sentido de não ser um mandado de junção a sede apropriada para essa discussão. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu que cabe sim um mandado de injunção. Para ele, servidores que trabalham em atividades que comprometam a saúde têm o direito à contagem diferenciada. Disse ainda que a administração pública deve analisar o requerimento da servidora de acordo com a lei que trata dos planos de benefícios da Previdência Social. Considerando que a contagem diferenciada do tempo de serviço especial decorre diretamente do direito à aposentadoria previsto no artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, e que o exercício desse direito é atualmente obstado por uma lacuna legislativa, nada impede que isso seja reconhecido em mandado de injunção. O ministro Gilmar Mendes pediu vista para analisar melhor o caso. E esses foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Encontro marcado, como sempre, na próxima semana. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.